Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Geraldo Cotinguiba e vou trabalhar com vocês mais uma aula da nossa disciplina de Fundamentos das Ciências Sociais e Políticas, do curso de Gestão Pública EAD do campus Porto Velho, Zona Norte do Instituto Federal de Rondônia. Inicialmente, gostaria de fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem pardo, 1,77 m de altura, careca, barbas grisalhas. Nesse momento eu estou vestindo sapatos marrons, calça cinza, um cinto preto com detalhe marrom e uma camisa verde clara. Na comunidade surda eu fui batizado com o nome Geraldo e o símbolo. Muito bem, agora nós vamos trabalhar nesta disciplina mais um aspecto das ciências sociais. Vamos trabalhar com a sociologia, vamos ingressar no campo da sociologia para que nós tenhamos uma complementação daquilo que nós trabalhamos já com a ciência política, né? Tivemos a disciplina 1, a disciplina 2 de ciência política. Agora nós vamos entrar na unidade 3 com os fundamentos da sociologia, parte 1. Na sequência, vamos trabalhar a parte 2 e a parte 3 da sociologia, um conteúdo mais amplo. Muito bem, vamos lá. Inicialmente, gostaria de falar para vocês que a sociologia ela é marcada por um contexto de trabalhar com a passagem, né, pelo menos no seu início, ela marca a passagem das sociedades ditas rurais ou de uma economia predominantemente agrícola, no final de 1700, início de 1800, e é uma ciência que surge na Europa, predominantemente na França e posteriormente na Inglaterra e na Alemanha, até se espalhar por outros países do mundo, chegando no Brasil, também já no início do século XX, né, a sua difusão. Então nós vamos trabalhar aqui na unidade 3 os principais autores, alguns conceitos e algumas categorias dessa ciência. Vamos lá? Vou mostrar para vocês aqui então inicialmente alguns aspectos gerais da sociologia. Muito bem, então vamos avançando aqui que eu quero apresentar para vocês esses temas. Então, nessa unidade, como falei para vocês, nós vamos trabalhar aqui com a origem, né, o contexto da sociologia. Inicialmente, já gostaria de falar para vocês aqui sobre a origem da palavra sociologia. Ela surge, né, como eu disse a vocês, por volta, a primeira vez que nós temos a palavra sociologia sendo escrita em documentos que apareceu para nós, foi entre 1835 e 1836, na França. É preciso a gente entender por que surgiu essa palavra, quando surgiu e quem trouxe e quais eram os objetivos. A partir disso, se nós tivermos essa compreensão, a gente consegue entender o porquê da criação de uma ciência como essa, que se diz a ciência capaz de estudar, né, com um método, com um rigor, com uma organização teórico-metodológica, os aspectos da formação social, a formação da sociedade de um modo geral, a cultura humana, a economia, a história. E para que serve essa ciência? Muito bem, na origem da palavra, né, temos aqui inicialmente a origem da palavra sociologia. Se nós pegarmos aqui a palavra sociologia, nós temos a junção de duas palavras. Sócios, do latim, que significa uma sociedade, uma junção de duas ou mais pessoas em prol de fazer alguma coisa. Então, uma sociedade tem a origem na palavra sociedade, os sócios, do latim, e o logia, que é do grego, que quer dizer estudos, né? Um estudo sistematizado, um estudo organizado. Então, seria basicamente o estudo organizado, um estudo científico da sociedade. E o contexto histórico? É importante a gente ter na nossa cabeça o contexto histórico do surgimento da sociologia. E por que é importante a gente compreender o aspecto histórico? Assim como qualquer outra ciência, ela nasceu num determinado momento e ela tinha como propósito alguns objetivos. Então,
com o fim do chamado feudalismo, e preste atenção nessa palavra, vou explicar para vocês, tá? Na sequência, e o início do capitalismo. Esse é o contexto de surgimento da sociologia. Mas eu vou explicar aqui para vocês dois aspectos básicos. Vamos lá? Então, o feudalismo era o sistema social e político no qual a Europa inteira estava organizada por volta de 300 anos, mais ou menos. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, há autores que vão precisar as datas de modo diferente, mas num contexto geral. E o feudalismo era uma sociedade que estava organizada da seguinte maneira. Por um lado, a nobreza, chamada nobreza, os nobres, né, uma aristocracia, pessoas que tinham o poder, né, sobre as terras, principalmente sobre as terras, que elas governavam em parceria com o rei. Então você tinha um rei como poder maior e essa nobreza, que era essa classe, vamos chamar assim uma classe, mas no contexto não era um chamado de classe, mas podemos trazer aqui como uma classe social que tinha determinados privilégios dentro da sociedade. Juntamente com a nobreza, nós tínhamos o clero. E quem era o clero? Todo o poder hierárquico dentro da igreja. Então, de um lado nós tínhamos a nobreza, juntamente com o rei, e por outro lado nós tínhamos o clero, o poder religioso dentro da sociedade europeia naquele contexto. E sobrava um restante da população que, segundo os historiadores, consistia em mais ou menos 95 a 98% da população europeia naquele contexto, que era a chamada plebe, né? Os trabalhadores camponeses, as pessoas pobres que não tinham nem a posse da terra, não tinham poderes econômicos e nem fazia parte da nobreza e muito menos do poder religioso. Então, para nós entendermos esse aspecto do fim do feudalismo e o início de uma nova era na humanidade, que é a chamada era do capitalismo. E o que é o capitalismo? Para que a gente compreenda melhor esse aspecto. O capitalismo é a passagem, então, é o fim da era feudal, dessa sociedade organizada pela nobreza, pelo clero e dominando o restante da sociedade. E por outro lado, nós temos o surgimento de uma sociedade que é marcada pela industrialização, é quando começam as indústrias a se formarem ali na Europa, principalmente na Inglaterra, França, Bélgica, né, que são os primeiros países que se desenvolvem industrialmente. A Inglaterra é o primeiro que vai dar esse início nesse processo, e uma economia marcada por uma fabricação de mercadorias que até então não se tinham conhecimento. Então, fabrica-se mercadorias para a sua troca, com o fim exclusivo do comércio, e não mais, mas é uma troca por dinheiro, e não mais uma troca de mercadorias por mercadorias. Então, nós temos aí um processo da formação de uma sociedade industrial, uma formação de uma sociedade que vai ser marcadamente urbana e um êxodo rural, o chamado êxodo rural ou a desruralização, tá? Pessoas deixando o campo e indo para cidades que estão nascendo e, consequentemente, esse também é um processo que nós chamamos de urbanização. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso quadro para eu mostrar para vocês alguns aspectos então desse contexto que está surgindo e por que esse sujeito que vai aparecer aqui para vocês, o primeiro nome que eu vou trazer para vocês, como é que ele vai trabalhar os aspectos da nascente sociologia. Vamos lá? Então, esse sujeito, Auguste Comte, era um filósofo francês que viveu entre 1798 e 1857. É ele que pela primeira vez escreve num texto que chegou até nós a palavra sociologia. E quem é Auguste Comte? Ele era um filósofo, também professor de física e matemática, né, das ciências exatas, mas vai trabalhar com a sociologia nascente. Sendo um filósofo, ele tinha uma compreensão da sociedade. Vamos entender um pouco, então, o pensamento, né, e o momento que o Comte está surgindo com essa palavra. Aqui eu já expliquei para vocês a origem da palavra sócio mais a palavra logos e a primeira vez que a palavra foi empregada na sociedade. Muito bem, com o fim do feudalismo, que eu falei para vocês anteriormente, e o início do capitalismo,
né, começa a ter uma alteração no modo de produzir as coisas dentro da sociedade e também começa a ter uma modificação profunda no modo como a sociedade estava organizada, principalmente na relação de trabalho. Até então o trabalho ele era servil, as pessoas trabalhavam para a nobreza e obedeciam uma nobreza. A partir do surgimento, com a Revolução Industrial e o surgimento do capitalismo, o trabalho passa a sofrer alterações. E que alterações são essas? Principalmente o trabalho assalariado. É nesse momento que começa a surgir o trabalho assalariado nas suas raízes, nas suas origens, daquilo que a gente conhece hoje como a pessoa que trabalha com carteira assinada ou com um contrato de trabalho e recebe um salário por um determinado período que trabalhou. Também uma outra coisa importante que tem nesse momento foi uma corrente filosófica chamada Iluminismo. E o Iluminismo era uma filosofia que questionava todos os valores sociais da sua época. Isso vai influenciar predominantemente a formação de uma nova sociedade questionadora, baseada principalmente na ciência e na razão. Eu já falei para vocês também do aspecto da urbanização, é a migração das pessoas do campo para a cidade. Consequentemente, problemas sociais começam a surgir, que não existiam antes da urbanização. E dois aspectos, né, principais, né? Nós temos aqui, já falei para vocês, da Revolução Industrial, que é o processo de industrialização, tá, da sociedade, e também a Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa, alterou principalmente o regime político, a moral da sociedade e as leis. Então você tem uma modificação dos valores humanos, dos valores sociais, dos valores políticos. Para se ter uma ideia, o impacto que a Revolução Francesa causou para nós está presente até os nossos dias. Foi com a Revolução Francesa que pela primeira vez na história humana se experimentou duas formas de governo. Lembra que nós falamos na ciência política sobre as formas de governo? Nós experimentamos a república e a democracia pela primeira vez na história humana, pelo menos o que nós temos conhecimento. E isso veio alterar a sociedade. Mas eu vou dar uma explicação um pouco mais breve aqui para vocês. Vamos lá? Então, com a Revolução Francesa, implementa-se o tipo de governo que até hoje, o modelo de Estado, nós estamos trabalhando, que é um Estado dividido entre os três poderes. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. É a partir desse momento, dessa revolução, quando na França se inicia um processo extremamente violento, né? Oficialmente foram registradas 200 mil execuções de pessoas. A burguesia, que é uma classe social que nasce, né, ela tem um poder econômico, até então ela tinha o poder econômico, mas ela não detinha o poder político, e ela passa a reivindicar esse poder político. E com o poder político na mão, ela passa a ter o controle da sociedade, então ela executa a nobreza, né, mata a nobreza que não quer fazer acordos, e ela passa a assumir o poder. Né? Na França vai ter o primeiro presidente da República Francesa, né? Se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar lá o Robespierre como primeiro presidente da República Francesa. Foi a época da guilhotina, né? Até o rei e a rainha foram guilhotinados, foram executados, foram assassinados, e o poder muda de mão nesse contexto com a Revolução Francesa e a implementação de um novo regime político. Mas vamos voltar para cá, para o texto, para eu poder explicar um pouco melhor para vocês a partir do que a gente tem aqui. Vamos lá? Então, com essa nova ordem social, essa nova sociedade, necessitou-se de uma nova explicação, porque até então as explicações sobre o comportamento humano, sobre a natureza, sobre o modo de ser das pessoas, né, era baseado, principalmente, essa explicação era baseada na religião. Então, explicava-se de uma forma teológica os acontecimentos, tanto naturais quanto sociais. E a partir desse momento de transformação social, uma nova explicação passou a ser dada com
a sociologia que vai surgir. Por isso nós dizemos que a sociologia é filha das revoluções burguesas. E o que é que se entende por revoluções burguesas? São as revoluções industrial, que alterou o modo de produzir as coisas e as relações de trabalho, né? Fez o industrialismo, criou o capitalismo, essa nova forma de economia que nós vivemos até o presente momento, e também alterou com a Revolução Francesa o regime político, a moral, os costumes, e implementou uma nova ordem a partir da ciência, a partir da razão e a partir de um sistema baseado nas leis. Não que todo mundo tenha o direito igual, mas pelo menos com a Revolução Francesa, experimentou-se uma tentativa de que todos os indivíduos devem ser tratados iguais perante a lei. Vamos avançar mais um pouco aqui para que a gente compreenda alguns outros aspectos. Bom, Auguste Comte, como eu falei para vocês, né, ele foi durante algum tempo secretário de um pensador chamado Saint-Simon. Não vou explicar aqui para vocês quem foi Saint-Simon. Se vocês tiverem interesse, pesquisem um pouco a respeito desse pensador francês. O Auguste Comte também foi fundador de uma corrente filosófica chamada positivismo. E aí você busca no nosso material o que é o positivismo, tem uma descrição por lá. Busque materiais complementares para que você compreenda um pouco mais. O positivismo é uma proposta, né, era uma proposta de uma organização do pensamento social baseado na ciência, na razão e naquilo que se pode provar cientificamente por meio de um método, e não mais ser uma especulação filosófica sobre uma coisa, achando que era, mas não era, e dando uma explicação sem uma prova material. O Comte foi o primeiro a propor a criação da sociologia. E a proposta de Comte é uma sociologia conservadora. E aí você vai entender o porquê que ele é conservador e intervencionista. Quando eu digo que o Comte é um pensador que tem uma sociologia, uma proposta sociológica conservadora e intervencionista, ele propõe que a sociedade muda, ela se altera, mas ela deve ser alterada dentro de uma ordem e controlada de acordo com os interesses de quem está no poder. Essa é a proposta de Auguste Comte naquele momento. E o Comte buscava também fazer uma busca pelas leis que regem, né, que organizam, as leis que conduzem a sociedade. Será que é possível a gente encontrar essas leis que regem a sociedade? Essa é uma pergunta que devemos fazer. E os conceitos fundamentais aqui que o Comte cria inicialmente, ele chamou de estática social e dinâmica social. E o que são estática social e dinâmica social? O conceito de estática social serviria para explicar, descrever a sociedade tal qual ela é num determinado momento. Como é que ela se encontra de tal forma naquele momento em que estamos a estudando. E a dinâmica social seria o conceito que daria conta de estudarmos os processos de mudança dentro da sociedade. Porque o Comte, ele não é um sujeito que acha que a sociedade não muda. Pelo contrário, ele reconhece que a sociedade tem uma dinâmica, ela tem uma mudança. Mas para mudar, ela precisa ter o controle, a condução. Ela não poderia mudar por conta própria ou a revelia, ou seja, de acordo com a vontade dos indivíduos, né, do jeito que as pessoas quisessem fazer as mudanças, mas teria de ter um controle social sobre isso. Então é importante que a gente tenha em mente que esse sujeito que aqui aparece na foto para vocês, né, o Auguste Comte, que é o retrato que nos chegou dele, foi a pessoa que inicialmente trouxe para nós os primeiros princípios da sociologia. Não necessariamente que ele tenha criado uma sociologia nas universidades, mas ele trouxe para nós os princípios dessa sociologia. Vamos avançar mais um pouco aqui. Quando nós pegamos aqui o pensamento de Auguste Comte, né, ele traz com a estática e a dinâmica, ele propôs que o desenvolvimento humano era baseado em
3 fases específicas. Vou colocar as 3 fases para depois comentar para vocês. E era numa noção crescente, tá? É preciso a gente ter em mente isso que está aqui. O positivo, né? O metafísico e o teológico. Mas veja você que eu coloquei uma seta nesse sentido, né? Dizendo que ele está numa ordem crescente, de baixo para cima. O Comte vai dizer o seguinte, que nos primórdios da humanidade, há muitos e muitos anos, há milhares de anos atrás, os seres humanos começaram a dar uma explicação sobre a humanidade, sobre a natureza, de uma forma teológica, uma explicação religiosa e dogmática, a partir de uma perspectiva dos deuses dessas religiões que existiam na antiguidade. O pensamento metafísico, segundo Comte, que é uma outra etapa na evolução humana, então o Comte tem uma influência aí da evolução, do pensamento evolucionista, ele diz que a explicação é mais filosófica. Veja que o primeiro é uma explicação religiosa, o segundo já é uma explicação filosófica, ela é especulativa. E o terceiro, que é o pensamento positivo, ele vai dizer que é uma explicação da realidade do mundo a partir da ciência, uma explicação científica a partir das provas materiais que nós temos aqui dentro da realidade. E o Comte vai dizer que o positivo, o momento positivo, a era positiva, é aquele momento no qual ele está vivendo. Mas é um positivo que não é de legal, tá? Vamos lá, vamos para mais uma explicação. É um positivo que não é bacana, que não é legal, que não é uma coisa assim que a gente possa dizer que é explicado facilmente, mas é positivo porque é um momento que a humanidade encontra uma lógica racional, científica, faz a pesquisa, coleta os dados e apresenta as provas materiais sobre aquilo que se está querendo explicar, tá? Então é preciso que a gente tenha em mente essa noção do pensamento de Auguste Comte. Só para finalizar aqui, vamos voltar para o quadro mais uma vez. Então, no pensamento positivo ou no estágio que a humanidade se encontra, o estágio positivo, não se busca mais a causa das coisas, mas se busca as leis naturais que regem as atividades humanas e da natureza. Então, quer-se entender as leis que organizam a natureza e a humanidade. Então, para a gente, não basta só a gente tentar entender a partir do pensamento, mas é preciso buscar uma explicação científica e metodológica dos fatos, tanto naturais quanto sociais. Muito bem, aqui estão as nossas referências bibliográficas que nós trazemos aqui para vocês, para complementar a explicação. Se vocês tiverem mais curiosidades, querem saber mais sobre o assunto, busquem mais informações, deixe uma mensagem lá no AVA, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, para que a gente possa ter um diálogo, que a gente possa ter uma compreensão melhor sobre o nosso trabalho aqui. Deixo aqui para vocês o meu até logo e até a próxima aula, para que a gente possa se encontrar. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.